Hello guys, hello people, are you fine, are you good? Welcome to this class, né? Bem-vindos aqui à nossa aula de inglês, sexto ano, certo? Tudo bem com vocês? Te Leandro aqui de inglês. Gente, nós estamos aí já na nossa 16ª aula, tá certo? Nossa 16 class, né? Nossa aula 16, que é sexto ano. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês já devem ter visto no português, que é o imperativo, né? O imperativo ele é usado, né, para a gente dar a ordem, né, dar uma instrução ou fazer uma sugestão, um pedido, né? Geralmente imperativo a gente pensa que é só dar uma ordem, né? Geralmente é isso. Mas nós também temos, dentro do imperativo nós temos a opção de dar uma instrução e também de fazer um pedido, né, uma solicitação, certo? Lembrando que a gente tem o uso também do ponto de exclamação, né, aquele pontinho que tem o pontinho de exclamação, né? Nós temos, vocês vão ver bastante. Dá para identificar que é uma frase do imperativo, tá certo? E hoje nós vamos trabalhar tanto o imperativo afirmativo, né? De dar uma ordem, dar uma instrução afirmativa, quanto também a transformar essas frases, né, que está afirmando, está usando o imperativo afirmando na frase, nós vamos transformar ela para a forma negativa, tá certo? Vamos usar o imperativo normal e o negativo, né? Vai ser bem simples, tá bom? E nós vamos ver aí na página 26 esse conteúdo e faremos uma atividade aí, tá bom? Vou ler aí a atividade que será feita na página 27, página 27, ok? 27, página aí 27, nós vamos fazer essa atividade, ok? Então, gente, antes de mais nada, eu queria até perguntar para vocês, né? Vocês lembram, né? Já viram em português sobre esse assunto, sobre imperativo, né? O imperativo, falando sobre dar uma ordem, dar uma instrução. Vocês já viram esse tipo de conteúdo? E sim, vocês podem comentar lá no Class, pode comentar no YouTube mesmo, certo? Que aí a gente tem uma noção do retorno de vocês, se vocês já tinham noção, a dificuldade, se vocês vão ter dificuldade ou não, tá certo? Deus quiser, nós estaremos fazendo aí uma live também, tá certo? Demorei, mas se Deus quiser, estaremos aí fazendo live, certo? Para tirar dúvidas sobre os conteúdos que nós vamos ainda passar, tá bom? Então, sem mais enrolação, galera, vamos aí para nosso conteúdo, ok? Muito bem. Page 26, tá certo? Na página 26, nós temos aí o grammar section, certo? O imperativo. Vamos ver um pouco aqui, né? A forma imperativa dos verbos, já aprendemos uma coisa aqui, que nós vamos falar sobre o quê? Mais sobre os verbos, né? Sobre os verbos. Então, a classe gramatical que a gente vai usar muito aqui é os verbos, tá certo? Só lembrando aí, a classe que a gente vai... Nós temos substantivo, verbo, advérbio, adjetivo, mas hoje nós vamos trabalhar bastante o verbo, né? Para se trabalhar aí o imperativo, ok? Na forma imperativa dos verbos, geralmente é utilizado para expressar instruções, ordem ou sugestões, entendeu? Então, nós temos três opções aí que fala aí do imperativo. Ele pode ser uma ordem, certo? Pode ser uma instrução e pode ser uma sugestão, tá certo? Um conselho, né? Digamos assim. Nós temos aqui, gente, antes de nós irmos aqui para as frases, as fotos, figuras que tem aí na página 26, vamos ver aqui um pouco aqui, Vamos pay attention, vamos prestar atenção aqui nesses verbos que eu coloquei aqui. Tudo isso que essas palavras que estão aqui em verde, certo? Green, né? Estão aqui de verde. São verbos, certo? E eu coloquei as traduções para a gente entender. Por exemplo, vão ser usados aí nas frases
que expressam o imperativo. Por exemplo, nós temos aqui a primeira, mix. Mix significa misturar, né? Então, se eu colocar numa frase, o significado dela vai ser misture, porque eu estou dando uma ordem, uma instrução, né? Misture. Né? Aqui a gente já aprende uma coisa, gente, que não precisa usar os pronomes no imperativo, porque, certo? Já está implícito, né? O pronome você, né? Você, misture isso aqui. Você, não faça isso. Você, fique aí. Então, ele não precisa dizer o você e não precisa escrever, porque já está implícito, né? Já está, tipo assim, digamos assim, que está na cara, que ele está usando o pronome você. Então, ele não usa os pronomes, tá certo? Nesse caso, no imperativo. Então, quer dizer o que com isso, Leandro? Que aqui o verbo mix significa misturar, ok? Mas na frase, ele vai significar, né, misture, né, faça isso, fique, né, aprenda, compartilhe, entendeu? Ele vai ficar dessa forma a tradução, tá certo? Aqui nós estamos na forma infinitiva, ok? Que é a forma normal. Aí no imperativo ele vai ficar como se fosse, né, falando de você, e não precisa colocar o pronome. Muito bem, mix é misturar. Na frase vai ficar misture, né? Stay, né? Stay. Stay significa ficar, né? Na frase aqui eu coloquei já no jeito que vai ficar na frase. Fica, né? Fique, fica. Ok? Left. Aqui o left significa, tem um significado de levantar, né? Levantar peso, né? Aqui vocês vão ver essa frase aqui essa figura aqui, ó, tá levantando peso. Ele vai dar uma sugestão, tá vendo? Don't lift too much weight, certo? Tá dizendo, não levante muito peso, certo? Não levante muito peso, é um conselho, né? Não levante tanto peso assim, não levante tanto peso, é o conselho que ele está dando, certo? E aqui a tradução é levantar, mas lá na frase ele fica não levante, né? Tá dando um conselho. Se fosse na afirmativa, ele levante muito peso, tá dando aí praticamente uma ordem, né? Levante mais peso, levante muito peso. Poderia ser uma sugestão. Continuando, let's continue. Learn significa, né? I learn, you learn, é o aprender, ok? Só que, quando a gente vai colocar isso numa frase, vai ficar aprende, né? Ele aprende, aprenda, né? Quando você vai falar do imperativo, dá uma ordem ou dá uma sugestão, você vai falar aprenda, né? Você não vai falar ei, aprender aí, né? Ei, aprender isso. Não, você vai falar aprenda, ok? Aprenda isso, tá certo? Então, no imperativo vai ficar essa tradução. Learn significa aprender, share, né? Share, compartilhar, né? A gente vê isso aí no Facebook e tal, certo? Compartilhar, share. Então, numa frase imperativa vai ficar compartilhe, né? Share, vou já explicar isso aqui. Act quer dizer atuar, certo? Atuar, então atue, né? Na frase ficará atue. Throw, né? Throw significa jogar, né? Jogar diferente do play, não é aquele play, jogar, jogar bola, né? Play vôlei, play soccer, não. É o jogar no sentido de arremessar, né? Jogou, certo? Jogou fora. Waste significa desperdiçar, né? E aqui nós vamos ver esses dois exemplos aqui no final, que ele não vai precisar de pronome, e por isso que o verbo na tradução ficará tipo, não jogue, né? Ou não desperdice. Vamos ver, vamos voltar um pouco. Eu falei que o mix é misturar, então aqui na frase significa mix all the ingredients. Significa o quê? Misture, a cena aqui já dá para entender, ó. Ela está fazendo alguma coisa, né? Alguma comida, alguma receita. Então ela dá uma instrução. Mix all the ingredients. Quer dizer, misture todos os ingredientes. Beleza? E aqui, vocês acharam pronome? Não tem. Não precisa dizer, ei, você. Ei, tu. Ei, eles.
misture, não precisa usar pronome aqui, tá certo? Somente o verbo. Aqui, ó, uma ordem, né? Praticamente que ele é o dono ou o adestrador desse cachorro aqui. Então, ele está dando uma ordem aqui, ó, stay. Como eu falei, fica, não, fica, certo? Fica. A cena diz muito bem que ele está dando aí uma ordem para o cachorro, né? Para ele atender essa ordem. Fica. E a sugestão, como eu falei, né? Don't lift too much. Hey, wait. Quer dizer o quê? Não levante muito peso. É uma sugestão. Aí o verbo aqui é o lift, que significa levantar. E aqui na frase ele fica, não levante, né, muito peso. Ok. Muito bem. Vamos continuar. Em inglês, para formar o imperativo afirmativo, usa o verbo na forma infinitiva, ou seja, sem conjugá-lo e sem o to. Então, quem não lembra, sem conjugá-lo, quer dizer assim, não precisa colocar o sujeito, né? Eu, por exemplo, eu misturo, tu mistura, eles misturam, ela mistura, nós misturamos, deu sem conjugar isso. E sem colocar essa partícula aqui, to. Porque aqui eu até vou colocar aqui, que ele nem precisa, né? Você não vai precisar de usar esse to aqui. Vai colocar apenas o verbo na forma normal, só ele apenas para formar a frase. Ok? Nós temos aqui learn, está aprender, share, compartilhe, né? Act, atue, atuar. E aqui para o negativo, vamos falar no negativo, voltando um pouco. O imperativo negativo, nós vamos fazer o quê? Coloca o do not, ou mais conhecido que da gente é o don't, né? O don't. Don't forget, não esqueça, né? Don't, antes do verbo. Nós estamos falando de verbo. Então, é muito simples. É só colocar antes da frase, né? Praticamente você vai colocar o don't antes da frase, tá certo? Né? Porque o verbo está ali começando a frase, geralmente. Então, como está aqui na sugestão, né? Ó, não. E aqui o verbo e o resto da frase. Então, você vai colocar no começo. Aqui nós temos aqui, ó. Do not throw food away. Não jogue comida fora. Don't, forma que a gente é aconselhável usar. Don't waste water. Não desperdice água, certo? Waste é desperdiçar. Mas aqui na frase ele significa não desperdice água, tá certo? Então, a negativa é isso aí. Você vai colocar apenas o don't no começo. Ok? Vamos ver mais exemplos aqui, ó, do negativo. Coloca-se apenas o don't antes da frase, negando a afirmação. Acabei de falar isso, ok? Stay. Lembra? O cachorro lá, fica. Aí, negando, vai don't stay. Não fica, né? Cross the street, que significa cruze a rua. Aí, negando, ele vai colocar o don't antes, né? Vai ficar don't cross the street, certo? Don't cross the street. Não cruze a rua. Find the correct answer. Encontre a resposta correta. Ok? Aqui, negando, ele vai colocar o don't antes e vai continuar a frase. Find the correct answer. Não encontre a resposta correta, né? Encontre a incorreta, no caso. Ok, deu para entender, né? Observe aqui um pouco que é a questão do verbo to be. Para quem lembra, gente, o verbo to be, nós temos aí três formas, né? O verbo to be, ele é a forma aí. Aqui a gente nem usa isso aqui, né? O to be, ele é só o be mesmo que a gente vai usar. E que a gente vai usar quando conjuga ele, né? Vai usar o I am, que é o mesmo verbo to be. O he, she, it, is, vai usar o is, que é o verbo to be. E o you are, they are, é o verbo to be. Então, esses três aqui, esses três carinhos aqui, eles são o verbo to be. Por isso que o verbo to be é um pouco complicado, certo? Então, no verbo to be, no imperativo, como eu já falei, não precisa você usar o pronome, certo? I, you, he, she, it, não precisa. Logo, eu não uso o verbo conjugado. Então, se eu não usar o verbo to be, por exemplo, em uma frase, vocês vão ver isso aí no exercício de vocês, não vai aparecer assim, ó, I am, não sei o que, he is, não sei o que, they are, we are, alguma coisa. Não vai aparecer. Vai aparecer na forma do afirmativo, ele aparece na forma be. Certo? Be honest, be ready, seja pronto, né? Que significa o verbo ser, vai ficar seja, ou está, vai ficar esteja. Ok? Seja isso, seja be strong, seja forte, né? Be ready, esteja pronto.
ok? Então, não vamos usar o verbo to be na forma que a gente costuma usar. Vai ser usado na forma normal, definitivo, sem o to. Né? Be, seja isso. Be, esteja, alguma coisa, certo? Então, usamos apenas o be, seja ou esteja. O exemplo aqui que eu já falei, ó, be ready, esteja pronto. Ok, galera. Então, vamos aí. Espero que vocês tenham internalizado aí esse assunto. Então, para negar, nós usamos o don't, apenas antes da frase. Ok? E lembrando que nós temos, no imperativo, são 3 tipos, né? Sugestão, ordem, instrução, né? Ordem e instrução, ordem e pedido ou solicitação, né? Um pedido, né? Sugestão, no caso. Ok, vamos aqui para a atividade. Como eu já falei, né? Não, como verbo na forma afirmativa, imperativa, né? Imperativa. Não é necessário usar pronomes pessoais. Já até falei isso aqui, só reforçando, né? Tá na página de vocês, página 27, né? Uma vez que o pronome você e you está implícito. Falei isso aqui no começo, né? O que isso quer dizer, Leandro? Que já está na cara que ele está usando o pronome you, só que ele está tipo implícito, está oculto. Então, ei, você, faça isso. Ei, você, fique ali. Entendeu? Então, geralmente ele não vai usar o you, né? Que ele já está usando implicitamente. Então, não precisa colocar pronome algum, tá certo? Pronome nenhum vai ser colocado. Para fazer pedido de solicitação, isso aqui é uma dica bacana, certo? É imperativo aí mais, né? Amendo. Para fazer pedido de solicitação, acrescenta-se a palavra please, né? No final ou no início. Ah, Tirando, você colocar no final, tá certo? Tá certo. Se eu colocar aqui no começo, tá certo? Também tá certo, certo? O importante é você colocar o please, certo? Porque você está fazendo um pedido, uma solicitação, né? Aqui no caso aqui, ó, pick your trash, tá dizendo o quê? Please. Pegue seu lixo, né? Apanhe seu lixo, por favor. Please, reduce your waste, né? Tá dizendo, por favor, reduza o seu desperdício, ok? Então, vocês estão vendo aqui que, ó, forme uma frase no TD usando o please. Com certeza vai ser pedido no TD de vocês, para vocês formar uma frase aí, ou não, né? Usando aí o please, tá certo? Fazer um pedido. Você pode colocar aí o please no começo e no final que vai dar certo, beleza? Nossa atividade, né? Our exercise, ok? It's time to exercise. Nós temos aqui a questão 1, né? E a questão 2, né? 1, 2. Questão 1, gente, vamos relacionar traduções, ok? Aqui nós temos aqui, eu coloquei para facilitar vocês, ok? Para vocês. Nós temos aqui, eu coloquei aqui de verde as afirmativas, ok? Afirmativas. E em verde, né? Ok? A A e a D são afirmativas. E a B e a C, coloquei aqui de laranja, são negativas. Aí você tira como é que vai ser as traduções desse lado aqui, tá certo? O que aqui seria para com esse barulho? Afirmativo ou negativo? Não seja covarde. Afirmativo ou negativo? Não conte a ninguém. Afirmativo ou negativo? Seja honesto, tá certo? Então, vocês vão ver aí que perceberam que o verbo, né, ó, pare, né, ó, não está na forma parar, seja, não seja, não está na forma eu sou, tu és, né, não está naquela forma, está na forma, certo? Normal. Contar, conte. Então, não está usando o pronome, está usando um imperativo aí, beleza? Aqui nós temos aqui do lado, stop that noise, don't tell anybody, don't be coward, be honest, ok? Nós temos até aqui o verbo to be, né? A nossa forma que a gente acabou de falar agora há pouco, tá certo? Então vejam aí essas traduções aí, relacione aí. E a próxima, gente, vocês vão pesquisar aqui, ó. Temos aqui negativas, né? Afirmativas. Frase você vai translate, você vai fazer as traduções dessas frases aqui para o português, tá certo? Ok? Eat your sandwich,
read the book, bring me a chair, do not read the book, ok? Então nós temos aí essas 4 opções aí. E aqui colocar a sentença para a negativa. Gente, nós aprendemos isso nessa aula, tá certo? Colocar aí a sentença para a negativa, ok? Nós temos aqui um exemplo, ó. Find the correct answer. O exemplo que a gente falou lá em cima, né? Antes. A resposta seria, coloco antes, sempre coloco don't, negando, e coloco o resto. Find the correct answer. Don't find the correct answer. Não encontra a resposta correta, certo? Mas no seu caso, no caso de vocês, encontrem sim a resposta correta, tá certo? Para essa atividade aqui. Envia no class, beleza? Tira foto bonitinho. Envia na atividade, que eu vou abrir lá, atividade 27 e tal, imperativo, para você não enviar em outra atividade. É isso, galera. Até a próxima aula, certo? Espero ter ajudado aí. Em breve estaremos aí fazendo live, ok? Então, até a próxima aula, certo? See you soon. Bye, bye.